Sometimes in life, you're gonna fall down. Hit a wall, hit a wall, hit a wall now. You wanna scream out, yeah. Sometimes in life, somebody says they love you on an instant. Next day they be keeping their distance. 1,000 calls wouldn't make no difference. Don't you know, some people gonna make funny faces any place we go. Don't you know, some people wanna win all the races and make your chase their own. Don't let them know, don't let them know. Sexta-feira e muita gente deve estar fazendo planos para a semana que vem. Afinal, a semana praticamente acabou e já não há mais tempo para nada. A dieta mesmo. Prometo começar na segunda. E as promessas então de ano novo? Aquele curso de inglês? Já estamos na metade do ano e a essa altura muitos planos, já ficaram para 2018. Quem sempre é a última a ficar pronta? Você, é claro, é óbvio. Calma lá, uma coisa de cada vez. A Eliane tem uma mania de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo que me mata. Vou, não vou? Aquela indecisão, sabe, que te trava? Eu tenho muito isso. E com os dias cada vez mais agitados, a procrastinação ou o hábito de adiar tarefas passou a fazer parte da minha vida e da vida de muitas mulheres. Bem, você aí para tudo. Larga o Facebook, deixa a louça para depois. Você precisa sim prestar atenção agora, somente neste bate-papo que vamos ter com a psicóloga Alessandra de Araújo Carmo Palácio. Embora ninguém goste aí de adiar as coisas, né? Às vezes, algumas coisas parecem inevitáveis. É como se algo externo nos impedisse de resolver o problema. Bem, o que é isso, Alessandra? É medo? Como que você define essa situação que acompanha a gente todos os dias, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer enorme estar aqui. Sim, existe uma parcela de medo, que nos impede muitas vezes de avançar, mas principalmente é a possibilidade de você sair da zona de conforto. Quando nós estamos numa zona de conforto, algo que nos deixa confortáveis e tranquilos naquela posição que nós estamos, nós temos a tendência de querer ficar. E aí, então, quando você recebe uma nova tarefa, enfim, alguma coisa que você precisa sair dessa sua zona, isso, sem dúvida, faz com que primeiro você passe pela zona do medo. Então, se nós entendermos a questão do crescimento da pessoa, de um novo aprendizado, são todas coisas que trazem, sem dúvida, antes de tudo, um certo medo de sair dessa zona de conforto. Essa situação hoje é muito comum, principalmente acho que um pouco por conta desse excesso de informação e a questão das mídias sociais que a gente tem. Eu digo muito isso relacionado ao trabalho, principalmente, que hoje os profissionais tendem muito a dispersar para o Facebook, para o WhatsApp, como se fosse uma fonte ali de merecimento, né, Alessandra? Eu vou dar uma olhadinha aqui, já volto a trabalhar. E vai postergando o trabalho, né? E esses, na verdade, Facebook, todas as mídias sociais, WhatsApp, a própria questão da internet, elas são sabotadores do tempo. Então, se você não tiver um bom uso e um bom controle sobre isso que você está fazendo, em especial se for no ambiente de trabalho, é claro que hoje também as próprias mídias sociais, o próprio WhatsApp, muitas vezes ele é utilizado para finalidade de trabalho. Só que, ao passo que eu pego lá para ver, às vezes, uma coisa de trabalho, é inevitável que eu olhe as minhas coisas particulares também. Eu quero ver quem me acionou, quem me chamou e tal. E aí é muito difícil eu saber se eu estou há 5 minutos no WhatsApp ou no Facebook ou se eu estou há meia hora. E aí é aí que vai muitas vezes o meu tempo e a minha energia, que eu poderia estar utilizando com coisas bem mais produtivas, e eu acabo passando ali. E quando eu vejo, o tempo já se foi e já está na hora de ir para casa e eu não fiz metade das minhas atividades. E o fato da gente ficar aí adiando, postergando essas ações, que a gente acaba aí então definindo como? Procrastinar.
procrastinar, é isso? Isso. Então, procrastinar significa deixar para depois, deixar para amanhã ou também fazer no último minuto, né? Então, uma pessoa que procrastina, geralmente ela tem sonhos, ela tem atividades das quais ela precisa realizar, mas ela vai sempre deixando para depois. Agora eu não posso, agora não dá, vejo isso depois, né? Como alguém às vezes na faculdade que tem o TCC, então você sabe a faculdade toda que você tem o TCC lá naquele determinado momento da faculdade. E aí então chega no último ano e quando você vê 6 meses e o né? tempo vai apertando e o você tempo vai apertando e você acaba deixando para o último minuto. Então procrastinar seria isso, ou você deixa para depois, né, ou deixa para amanhã, ou mesmo faz no último minuto do tempo. Então atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Quem nunca procrastinou. A palavra é parte. difícil, mas é muito comum, né, Alessandra? É muito presente na vida de todas as pessoas. Até porque o procrastinar, ele muitas vezes é em função até de você não querer fazer algo por ser uma atividade morosa, uma atividade que não te dá prazer. Então, se nós levarmos isso, e isso é em qualquer ambiente, pode ser no trabalho, pode ser em casa, nós temos uma tendência a deixar para depois aquelas atividades que a gente não quer muito fazer. É justamente isso que eu ia te falar. Normalmente são atividades, problemas que nos causam esse medo que você falou, ou são as coisas que não nos interessam, né? Que não são tão legais. E como que no nosso dia a dia, né? Como que, por exemplo, no trabalho, como que eu posso me organizar? Eu vou ser sincera, tem algumas coisas que, eu falo, depois eu vou resolver, que é a coisa mais chata do dia. Okay. E qual que seria o ideal? Começar pelo mais chato, Alessandra? Então assim, existe alguns passos que as pessoas podem seguir para ter um pouquinho mais de sucesso e não procrastinar tanto. Uma das coisas envolve um pouco de autoconhecimento e às vezes autoconhecimento físico e mental mesmo. Qual é a hora do dia em que eu estou mais produtivo? Né? Qual a hora do dia assim, que eu estou em plena energia para fazer as minhas atividades? Então esse seria o primeiro passo. Prestando atenção. Faz o quê? Uma relação das atividades do dia? Isso. Aí, primeiro eleger qual o período que você está mais... Que você está melhor. Isso, que você está melhor. Aí... Isso é uma questão de autoanálise mesmo. Isso. Eu funciono melhor de manhã. Melhor de manhã. Ou eu funciono melhor à tarde. Então, ter essa visão geral de como você é, né, e em que momento você vai estar mais disposto e produtivo, seria o primeiro passo. Após isso, sim, você deve ter uma lista de atividades. Então, se você pensar no ambiente de trabalho, todos os dias, na hora que eu chegar no meu trabalho, eu deveria fazer uma lista das coisas que eu preciso fazer naquele dia. Elencar prioridades. Isso. Primeiro eu faço a lista, depois eu coloco quais são as minhas prioridades. Dali, então, eu vou selecionar 2 ou 3 tarefas que são as mais importantes para o meu dia. E é nessas tarefas que eu devo focar, juntamente sabendo, então, se eu funciono melhor de manhã, eu chego, eu faço a minha lista de tarefas e eu vou focar nessas tarefas. Porque, independente se ela é a tarefa mais fácil ou a não muito fácil, se é a que eu gosto chata. mais ou a que eu não gosto tanto. Se aquela tarefa se aquelas 2 ou 3 tarefas são as mais importantes para o meu dia, eu devo focar nelas e realizá-las primeiro. Então, essa seria a melhor forma da pessoa tentar organizar, então, a sua rotina e não deixar de fazer as coisas que não gosta tanto, que seria, no caso, o procrastinar. Mas, por exemplo, na questão ali que a gente falou das mídias sociais, do WhatsApp, enfim, não tem mais como a gente viver sem isso. Provavelmente na sua profissão, como psicóloga, você posta alguma coisa nas mídias. Foi isso que nos levou, por exemplo, até você a nos interessarmos pelo tema. Na nossa profissão como jornalista também, a gente pega muita matéria, muitas pautas, enfim, vasculhando grupos de WhatsApp, vasculhando as mídias sociais. Ou seja, isso está de uma forma presente constantemente, todo minuto, todo segundo na vida da gente. Como que você vai dizer assim, não vou utilizar isso? Eu concordo com você, isso é inevitável hoje na vida, isso é parte da nossa vida, né? E nós gostamos também, né, de estar ali, tanto vendo quanto postando coisas nas redes sociais. Só que assim, se você utilizar o celular ou enfim, né, o computador, seja lá o que for, para ver as suas redes sociais 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite.
no mínimo você viu 70% a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, Isso é verdade. se você pegar, por exemplo, o Facebook. Então, por que não colocar limites de tempo para você fazer isso? Né? Então, assim, eu chego em casa à tarde, eu tenho às vezes as N atividades que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de não procrastinar também em casa, só que eu chego e vou para o Facebook. Então, quer dizer, você deve se colocar um limite de tempo. Eu vou ficar então 15 minutos, porque 15 minutos é o suficiente para você ver, né, o que tem de novidade e tudo mais. Mais do que isso, você já está vendo uma repetição de coisas que você já viu de manhã, que você já viu ao meio-dia e que você já viu à tarde. E não só no trabalho, né? Isso funcionaria muito bem em casa, talvez para sobrar mais tempo com a família, né? Com certeza. Com o filho. Com certeza, e você sabe que, e mesmo as tarefas do dia a dia em casa, né, às vezes tem aquela faxina que eu estou adiando, tem aquela pilha de papéis que eu preciso organizar, jogar, enfim, preciso selecionar o que ainda presta, e às vezes eu chego e vou para o sofá e fico no Facebook ou no WhatsApp. Eu acho que pior do que você postergar as coisas, você jogar para frente, você não fazer, eu vou falar por mim, eu acho que é o reflexo disso. Porque, por exemplo, eu tenho a mania de fazer essa listinha aí, porque não por fazer a lista, mas porque eu esqueço, então eu preciso anotar para eu saber o que eu preciso fazer. No entanto, quando eu não consigo, ficou isso, ficou aquilo, eu não consigo fazer isso, isso me causa uma ansiedade, um mal-estar tão grande, e eu fico daí me cobrando, inclusive com noites de sono, né? Às vezes a gente comenta, poxa, tive que levantar e anotar de novo, né? porque aquela gavetinha, para fechar aquela gavetinha, para poder, exatamente, dormir, porque senão você tenta dormir e você, poxa, mas eu tenho aquilo. Eu não fiz isso. Amanhã como que eu vou organizar meu dia? Isso vai... Consome a gente de uma certa forma. Meu Deus, socorro! Isso consome, na verdade, a energia que você poderia estar utilizando para realizar as atividades das quais você realmente poderia ter feito. E assim, um dos sentimentos que acompanha a pessoa que procrastina é justamente a culpa, né? A culpa por não ter feito, por ter se distraído com outras coisas, ou por não ter dado prioridade àquilo. Mas aí já foi. Não, a culpa então, não é minha, você... a culpa é do dia, que não tem, entendeu? 36 horas, 40 horas. É sempre isso, né? A pessoa sempre tem uma desculpa, né? Mas aí é que tá. Talvez realmente algumas atividades ficam para o dia seguinte, só que a grande questão é, se você fizer uma lista e você se dedicar às 2 ou 3 atividades mais importantes do seu dia, aí você não vai ter esse sentimento, porque o que ficou para depois realmente não era a sua prioridade naquele momento. E aí você pode, então, né, possivelmente você tem um pouco mais de prazo para aquilo, ou você pode jogar realmente aquilo mais para frente. A questão é escolher as tarefas certas. O que eu não posso terminar o meu dia hoje sem fazer. Alessandra, é muito comum as pessoas fazerem isso, né? Eu acho que todo mundo faz. Só que existe aí uma medida, né? Entre o que passa a ser como se fosse uma doença, porque é gostoso você falar assim, não, agora eu vou aqui ficar sem fazer nada, ter um momento de descanso, falar, vou deixar isso para amanhã, não quero abraçar o mundo hoje, mas qual que é esse meio termo? É quando a ansiedade, o medo tomam conta do seu dia, como você disse, aí que começa a fazer mal. Como que a pessoa consegue identificar aí essa diferença? Isso. Então, assim, é claro que às vezes tem essa questão, né, do tempo, ou você lida com algum imprevisto, que daí naquele dia você não consegue, de fato, realizar as suas atividades, as quais você planejou. Só que isso não pode ser uma rotina, né? Então, assim, se todos os dias eu tenho uma lista de tarefas, eu não consigo me dedicar pelo menos às 2, 3 atividades mais importantes. Porque às vezes na nossa lista existem 10 tarefas, mas aí a minha prioridade é focar em 2 ou 3, ou seja, aquelas que seriam realmente cruciais para o meu dia. À medida que eu não vou conseguindo 1 dia, 2 dias, e isso vai se tornando uma rotina na minha vida, a frustração ela é muito grande para a pessoa que procrastina, porque ela tem aquele sentimento de que ela está sempre ocupada com outras coisas, está sempre se desgastando, mas não tem aquela sensação de estar realizando coisas,
não tem aquela satisfação realmente de estar contribuindo, né? Ou seja no trabalho, ou seja na família e tudo mais. Então, se o sentimento de frustração for muito alto, aí sim já está se tornando realmente patológico, porque a pessoa não está conseguindo realizar. E aí então é parar, rever e dar um pontapé diferente, né? Falar, não, eu não quero mais agir dessa forma e eu vou então elencar ali 2 ou 3 atividades mais importantes no meu dia. Porque aquilo, como eu disse antes, já aquilo que eventualmente fica de fora, o que eu não contemplei na minha lista naquele dia, então de fato ela poderia ficar para depois porque não era o mais importante. E aquela pessoa que tem o hábito de chegar atrasado, tudo bem, de vez em quando ainda vai. Mas aquela pessoa que sempre deixa, todo dia tem uma desculpa. Ah, meu sono é mais importante, meu café da manhã é mais importante. E a pessoa nunca consegue cumprir com os horários. E lógico, acaba prejudicando não só ela, né? Prejudica outras pessoas também, né? Ok. Aí entra até uma questão assim, um pouco de falta de respeito, né? E falta às vezes de consideração com aquele outro que tá esperando. Mas sem dúvida essa é uma característica do procrastinador. Ele confia que os outros vão esperar, ele confia que vai dar tempo, ele não tem uma relação muitas vezes muito de tempo. Então ele subestima, ele fala, não, daqui lá é 10 minutos, mas aí ele não conta que ele vai pegar trânsito, ele não conta que ele vai, que ele pode ter algum imprevisto no meio do caminho, e enfim, aí ele demorou 20 minutos, meia hora para chegar a uma coisa que ele calculou mal. Então o procrastinador, ele tem um pouco essa relação aí conflitiva com o tempo. Ele sempre acha que vai dar tempo, ele de fato não acha que está atrasado, mas justamente pelo fato dele deixar sempre para o último minuto. Um exemplo bem bom aí de procrastinação, TPM, um projeto de 10 anos que a gente só conseguiu colocar em prática neste ano e justamente assim, né, porque a gente recebeu um checkmate, ou vocês fazem ou outra pessoa e colocamos no topo das nossas prioridades, né, Eliane? Isso porque aí. senão a gente realmente entenderia que isso não aconteceria, mas Sim. como tipo, vai agora vai, né? Mas porque a gente foi intimada, né? Porque do contrário, a gente fica exatamente, mas O medo daquela tem o portal, barrada, tem o né? jornal, tem não sei o quê. Essa questão do tempo mesmo, de administrar. Como é difícil a gente administrar o tempo, né? Mas assim, ó, se você avaliar que as pessoas trabalham em média 8 horas por dia, contando mais 1 hora de ida e volta para o trabalho. Se nós colocarmos dormem 8 horas, então quer dizer, ainda lhe sobra ali 6 ou 7 horas para você fazer as outras atividades que você gostaria. É claro que envolve, né, se alimentar, enfim, tomar o seu banho e fazer as coisas que você gosta. Então é desse momento também que nós estamos falando, né, desse momento que às vezes você tem, de certa forma, até um pouco mais livre. O que você está fazendo nesse momento? Às vezes as pessoas falam, eu gostaria de estar fazendo uma atividade física, mas eu não tenho tempo. Mas ela não consegue colocar uma atividade de 1 hora nesse espaço de tempo que ela tem? Ou eu não estou estudando como deveria, ou eu gostaria de estudar, enfim. Fazer uma questão de tão desejado, né? Isso. Alexandra. Faz alguns anos que eu venho tentando colocar na listinha o inglês e ele sobe e desce da lista, né? E assim, você tem que colocar em algum momento, porque às vezes essa questão também de você fazer uma meta para você. E às vezes nós ficamos muito assim querendo naquele imediato, né? Querendo colocar os nossos planos dentro daquela semana ou dentro, eu queria começar o meu inglês esse mês, tá? Se você tá com uma agenda realmente muito cheia agora, você acredita que você não vai conseguir, então coloque isso no seu tempo real, no momento em que esse teu projeto possa acontecer, independente se é daqui 6 meses. Só que aí você já faz esse teu planejamento, já coloca esse teu plano aí e trabalhe sobre esse seu objetivo. Agora, o mais importante também é ser disciplinado, né? Então, aí quando chegou lá naquele período, naquela fase, aí você provavelmente vai estar mais organizada para conseguir fazer. O importante é colocar em ação, né? Em ação. Não só estar no papel, Isso aí. né? Isso aí. E às vezes quando são projetos mais longos, vale realmente você fazer uma meta, inclusive de tempo, né? Então, o seu objetivo, o que você quer alcançar, em quanto tempo, né? Que prazo você vai se dar para fazer isso? Eu acho que eu vou voltar na minha adolescência, sabe? Eu vou fazer aquele quadro enorme, assim, antes do vestibular, que o que eu preciso estudar, isso, num lugar bem visível, para conseguir dar conta. Falar, olha, isso que eu tenho que fazer. Porque aquela listinha, sabe, do ano que passa,
passa. Para 2016, 2017, já está passando para 2018, realmente, é bem aquilo lá. E você sabe que, na verdade, essa é uma das estratégias. Uma delas seria, então, você ter realmente uma meta com prazo, né, com tempo para terminar. Esse é o primeiro passo, mas você ter um placar que você consiga visualizar realmente o que você já realizou, o que falta realizar também é uma das estratégias. E uma terceira estratégia, às vezes, é você também ter uma pessoa que seria assim, uma espécie de anjo da guarda, né? Uma pessoa da qual você conte qual é o seu projeto, aquilo que você gostaria de realizar e essa pessoa então vai te ajudando no sentido de, né, te cobrar e não te deixar esquecer ali dessa meta que você tem. Então essa questão de anotar mesmo no lugar visível é uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia. Então a pessoa pode fazer isso aonde? No quarto, na sala, no trabalho? Onde que ela acha? Naquele local onde ela achar que fica mais visível e onde ela tenha contato visual com aquilo todos os dias. Tá? Se nós estivermos falando de um projeto maior relacionado ao trabalho, seria interessante que ela tivesse esse placar, vamos dizer assim, ou enfim, esse quadro de bem visual no trabalho. Se são coisas pessoais, enfim, projetos que ela tem que é, né, mais particular dela, então ela pode ter em casa. Então explica pra gente como que ela pode fazer esse placar. Tá. Vamos falar depois do intervalo? Vamos fazer um descanso, pessoas tomarem uma água e na volta a Alessandra vai A gente fala como que faz esse placarzinho aí para todo mundo já, entendeu? Anota, pega uma caneta. A gente já volta. Fingers tangled but we ain't that tight, passing time. Your attention is what's on my mind. I wonder should I feel ashamed? And I wonder if we act the same. Need something new, forget this game. That's why she might E daí, pegou caneta e papel na mão para anotar aí a dica da psicóloga Alessandra? Então vamos saber como a gente pode então fazer aí esse quadro, fazer essa anotação para realmente a gente se cobrar, né? Uma forma de você visualizar e ficar ali cobrando para que você faça aquilo. Qual que é a dica então? Isso. Que você dá? Então a primeira coisa você vai descrever qual é o seu objetivo, né? Qual é o seu sonho, o que é que você quer realizar. Então você vai colocar isso nesse placar e aí você vai se colocar uma meta de tempo. Você vai colocar um tempo razoável, um tempo que você possa realmente realizar, mas também você não vai se dar um tempo muito longo, visto que o procrastinador ele tende a deixar para depois. Então você vai colocar realmente um tempo real. Eu preciso de o quê? De uma semana, de um mês, de 3 meses. E aí você se coloca esse tempo e logo na sequência você vai descrever quais as ações que você precisa realizar para chegar nesse seu objetivo. E aí então você descreve essas ações, porque quando nós falamos de uma meta maior, por exemplo, fazer um TCC, vamos supor que essa seja a meta de uma pessoa. Então você vai colocar uma meta de tempo, então daqui 6 meses. Mas aí eu vou colocar mês a mês que atividades eu devo realizar. Então eu devo ler 200 páginas por semana ou enfim por mês, enfim eu vou colocar ali em ordem cronológica. Quando eu tenho que estar com o meu trabalho já pré-pronto e tal, até eu vou fazer essa agenda das atividades que eu preciso realizar até o final desse prazo. E aí então eu vou acompanhando essas atividades, o que eu já concluí e se está dentro desse prazo. Isso evita de que você chegue no último minuto do tempo e só aí se dê conta de que não fez nada ou de que não fez nem metade do que deveria fazer. Então aí você vai ticando ali mês a mês ou quinzenalmente, você vai revisando esse placar para que você consiga realmente não ter nenhuma surpresa só lá no final. Estar ocupado o dia inteiro não significa que a gente fez um monte de coisa, né, Alessandra?
Não, de forma nenhuma. Então, na verdade, estar ocupado em nada quer dizer que você é produtivo. Muitas vezes você está o dia todo ocupado com atividades irrelevantes, com coisas que não vão te trazer, que não vão te guiar mais para perto da sua meta. Muito pelo contrário, na maioria das vezes se afastando. Então, por isso que a questão realmente é você começar pelo que é mais importante. Você deve focar no seu trabalho, na sua vida, aquilo que é mais importante, que vai trazer um resultado direto para aquilo que você quer. E as outras coisas, né, as coisas menores, enfim, você vai ajeitando em volta daquilo que é a sua prioridade. Eu costumo falar assim muito que nem tudo é prazeroso, né, nos nossos 30 dias do mês, né? Porque nem tudo é somente a gente pegar o salário, por exemplo, na questão do trabalho, né, no fim do mês. E para a gente chegar até ele, realmente a gente tem algumas coisas que não são legais, algumas tarefas que não nos agradam, mas que são importantes no nosso dia a dia, né? Agora, como que a gente programa o nosso cérebro, Alessandra? Porque é muito fácil a gente falar, mas como que a gente vai colocar isso realmente para interiorizar, a gente passar a ter consciência de que a gente precisa mudar? Sim, então geralmente nós temos uma tendência a evitar aquilo que vai nos trazer um certo desconforto, ou não vai, né, ou vai ser ruim, vai ser uma atividade chata ou morosa. E esse é um grande problema, porque no momento em que você evita de fazer, às vezes, aquela atividade que é importante, por exemplo, entregar um relatório na data, né, fazer aquela atividade que você não gosta tanto, você vai deixando para o último minuto. E geralmente você, quando faz no último minuto, já está com toda aquela culpa, né, toda aquela frustração de que você tinha mais tempo, acabou não fazendo e tal. E até porque é o seguinte, qualquer imprevisto que aconteça, você já não consegue. Último minuto já era, né? Se você ficar com uma indisposição, se você ficar doente, se alguém Isso. chegar, se pegar um trânsito, qualquer coisa, enfim. Isso. Se você ficar doente, por exemplo, então aí você coloca a perder realmente todo o prazo que você tinha anteriormente. E aí, quando você elenca aquela lista de prioridades, 2 ou 3 tarefas que são crucialmente importantes para aquele dia, se a sua atividade chata, aquela atividade que você acha mais chata e mais morosa, está nessa lista de prioridades, de coisas que você tem que realizar nesse dia, então o segredo é você fazer no momento em que você está mais disposto. Né? Porque a nossa tendência é adiar. Eu vou deixando para o final do dia, eu vou deixando para o final do dia. E aí eu já estou cansado, eu já gastei a minha energia e com certeza essa atividade ou não vai ser concluída ou vai ficar para amanhã, me gerando ainda mais sofrimento. Porque na verdade procrastinar, além de muita frustração, traz muito sofrimento. Então qual é a melhor saída? É você pegar e fazer no momento em que você está mais disposto e mais produtivo àquela atividade que você acha amorosa. Justamente porque você estando mais com uma energia melhor, você vai levar bem menos tempo para fazer. E aí é que é o lado bom. Como que isso vai se tornando um hábito, né? Quando você vai repetindo de fazer, enfim, essas atividades que você não gosta tanto no momento em que você está mais produtivo, porque você leva menos tempo para fazer. E, consequentemente, vem o ganho, porque vem a satisfação, vem a realização, né? Você se sente bem por você ter conseguido realizar aquilo que antes estava sendo um sofrimento para você. E vai ainda sobrar tempo no fim do dia, talvez, para fazer coisas que você nem imagina, o exercício físico, né? Com certeza. Tomar um sorvete, enfim. Com certeza, ficar com a família, visitar aquele amigo, às vezes, que você está prometendo há um tempão e não vai. Então, aí você utiliza também o seu tempo para fazer as coisas que você gosta e, enfim, aquilo que você acha importante. E quando você não consegue, por exemplo, assim, não dei conta, quero zerar isso. Por exemplo, a listinha lá que estava o inglês, por exemplo. Okay. Comecei e não consegui dar conta, parei. Vale você, colocar essa prioridade novamente nessa lista? Com certeza. Não foi porque, de repente, aquela ocasião do momento da sua vida não foi possível isso. Mas, enfim, você vai colocar novamente isso como uma meta real. Se você mesmo pode quando continuar... você já colocou umas 10? Mesmo quando você... Isso. Talvez esse seria o momento de mudar realmente, né, Alessandra? Isso, aí é que tá. Então, você vai fazer uma meta real, uma meta da qual você
consiga. Se você já está cheio de compromissos para o próximo trimestre, talvez não seja o momento agora você introduzir isso. Mas então, mesmo que seja daqui 6 meses, você tendo a possibilidade, você coloca. E aí tem um quê de disciplina, né? O quanto isso é importante para você. Muito de você pensar qual é o meu objetivo também, por que eu quero fazer, em que isso vai me ajudar. Então, perguntas como essa te ajudam também a pensar e ver, né, se de fato você quer e você querendo não há o que te impeça. Isso é um tema que preocupa muito as empresas, e inclusive a Alessandra, né, a profissional, trabalha com isso dentro das empresas, né, porque as empresas estão preocupadas justamente como ganhar tempo, né, como fazer o funcionário ser mais produtivo e ele também ser uma pessoa melhor, né, para o mundo, né, Alessandra? A máxima hoje é mais com menos, né? Então nós temos que realizar mais com menos tempo, otimizando recursos. Então, assim, isso é para tudo, não é só para a empresa, mas é para a nossa vida, enfim, para qualquer ambiente do qual nós participamos. E a questão de você conseguir realmente realizar coisas importantes, relevantes na sua vida é não procrastinar. É você fazer, né, colocar, ter a sua lista, ter o seu topo de prioridades e trabalhar de fato sobre isso. Tirar as desculpas, né? O procrastinador, às vezes, ele tem a desculpa de que foi porque não deu tempo, ou foi porque choveu, ou foi, né, porque N coisas aconteceram. Mas essas N coisas estão acontecendo na vida de todas as pessoas, às vezes, da mesma forma, e outras coisas também. E o que faz uma pessoa, de fato, ser realizadora é ela conseguir ser disciplinada também em relação ao seu tempo e às suas prioridades. Então, no momento em que eu estou fazendo aquela atividade que é crucialmente importante para mim, naquele momento, eu não vou me desviar com outras coisas. Então, o meu celular está na bolsa, está na gaveta, está no silencioso, eu não estou me distraindo com outras coisas. E com relação às mulheres, porque vamos combinar, né? Nós, mulheres, algumas têm atividades demais. E elas são sobrecarregadas com isso, com as atividades do trabalho, de casa, família, marido, enfim, esse monte de atividade. Você tem isso para fazer, isso, e ela vai pegando, chega uma hora que ela realmente vai deixando até pelo excesso, pelo acúmulo de atividades que ela tem. E realmente perde o controle. É mais comum nesse trabalho que você faz, nesse atendimento disso, ocorrer mais com as mulheres já devido a essa sobrecarga? Ocorre sim, porque a mulher ela tem às vezes dupla ou tripla jornada, né? Então hoje as mulheres trabalham, estudam, têm os seus filhos, né? Tem toda a organização da casa, muitas vezes que precisa acontecer. E aí o princípio é o mesmo, né? Então ela vai elencar também nesses momentos aí, o bom é ter uma boa agenda, né? Mas isso não quer dizer que ela não possa falar não também para algumas coisas, Com né? certeza, e esse era um ponto que eu iria falar também de até contar com algumas ajudas às vezes. Existem coisas que talvez precisam ser delegadas, que precisam ser revistas. Por exemplo, levar os filhos na escola, talvez em algum momento ela consiga pagar um transporte, né? Ou ter a ajuda de alguém, ou mesmo dividir também as tarefas com o próprio marido, né? As pessoas que estão ali em casa. Mas ela pode usar o mesmo princípio de colocar prioridades em casa também. Então, assim, o que eu não quero, o que eu não posso deixar de fazer hoje em casa com os meus filhos? Olhar a tarefa, jantar com eles, assistir aquele filme que eu prometi ontem ou que eu estou prometendo há uma semana e não estou conseguindo. E aí, então, a mulher ela também pode colocar, assim, uma lista de prioridades para a vida pessoal. E essa pessoa, ela precisa, digamos, ter um estímulo, além da vontade. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Por exemplo, no trabalho. Como que eu posso estimular, né, a equipe que eu coordeno a realmente cumprir com essas metas? Existe alguma... ou não, é muito pessoal de cada um? Assim, ele é assim um pouco pessoal, mas tem uma coisa que é a satisfação quando você realiza, né? Então isso deve ser enaltecido. Então assim, se a equipe tem uma meta, no momento em que ela atinge a meta, isso deve ser comemorado, deve ser enaltecido, deve ser visualizado inclusive pelas outras pessoas. Se é uma pessoa que tem o hábito de procrastinar, de deixar para depois, de fazer sempre na última hora,
Então, em algum momento que ela traz um resultado positivo, esse resultado positivo também tem que ser enaltecido, porque o que vai fazer uma pessoa se manter e ter uma mudança de hábito em relação à procrastinação é justamente o fato do prazer que ela vai ter de sair daquela zona de conforto e da frustração que ela sente quando ela não realiza, né, em tempo hábil, ou quando faz em cima da hora. Então, assim, nem sempre a garantia daquilo que ela entrega estar bem feito, mas então no momento em que ela faz uma coisa bem feita, em que ela é reconhecida, isso gera uma satisfação. E esse sentimento de satisfação, aí ele pode ir perpassando aí outras áreas da vida e aí vai tirando essa pessoa dessa zona de procrastinação. E a Alessandra, ela procrastina? Então, eu procuro, então assim, é aquela vida, né, de profissional, de mãe, de esposa, como é que enfim, você faz? com uma casa, estudos, né, e assim, aí a gente divide um pouco das responsabilidades, divide com o marido. Tem as pessoas que ajudam, então os próprios familiares, né, eles conseguem em alguns momentos dar uma mão e é assim que a gente vai tentando se organizar. Mas uma coisa eu digo, tem como se organizar e como fazer, sim, e atingir os objetivos da vida. Como que a gente identifica que a gente está com esse nosso comportamento está prejudicando? Assim? Às vezes a pessoa que está nos ouvindo pensa, na verdade me falta tempo mesmo, ela não consegue admitir. Okay. Que ela tá com esse comportamento ruim. Qual que é o sinal vermelho, né? Para a pessoa, opa, eu tenho que melhorar, né? Então, assim, muito possivelmente as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão nos falando isso em algum momento. Então, muitas vezes as pessoas não aceitam, né? Mas então é parar realmente para ouvir. Se a pessoa está reclamando que você sempre se atrasa, que você não entrega no prazo, enfim, pode ser o seu líder, pode ser as pessoas em casa, pode ser na faculdade, enfim, nos ambientes onde eu participo, eu estou com aquela visão de que eu estou sempre atrasado, de que eu não entrego as coisas no prazo e tal, esse já é um grande indicador. E os meus sentimentos, né, frustração, quando eu fico mal de não ter feito. Porque geralmente assim, você chega em casa, depois do trabalho, você tem N atividades para fazer, mas você senta no sofá e fica em frente à televisão, por exemplo. E aí antes de dormir bate aquela culpa, né? Poxa, olha, eu tinha várias coisas para fazer, eu não realizei nada. Então assim, se esses sentimentos de culpa, de frustração, mesmo de raiva, eles forem de certa forma recorrentes, na sua vida, esse é um sinal já bem vermelho de que você está procrastinando. A minha culpa tira até meu sono, inclusive. Porque aquela não listinha, fez. Não consegui fazer isso, não consegui, então aquilo, tanto dormir, nossa, mas amanhã eu vou ter que fazer isso, aquilo, blá, 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 e fico... Isso, e possivelmente foi porque não atuou sobre o mais importante, porque nós temos uma tendência a ir primeiro pelas atividades mais fáceis e mais agradáveis. Então, às vezes, eu acabo realizando as atividades que eu gosto mais, aquelas que são mais fáceis, que vão me tomar menos tempo. Né? E aí, quando eu vejo o meu dia está se findando e eu já não tenho mais nem energia para fazer ou pensar naquela atividade que é chata. E conta só aqui para mim. Eu posso continuar falando, Alexandra, você já viu o e-mail? Alexandra, você já fez aquele texto? Alexandra, eu posso continuar? Não tem problema nenhum. A pressão funciona com procrastinador? Nem sempre, né? Nem sempre, porque o procrastinador, a mudança vai partir dele, assim como, né, para qualquer outra coisa. Mas, se você estiver fazendo isso enquanto um anjo da guarda, enquanto uma pessoa, né, que está ali realmente para ajudar a pessoa na direção da meta dela, daí é válido, sim. Para, Eliane, você me enlouquece! Quando você fala da frustração, né, você fala para voltar naqueles pontos, talvez justamente isso, né? Você voltar lá no sonho de 2016, o que não foi feito e colocar esse sonho no topo da lista, né? Com certeza. Que por mais difícil que seja, por exemplo, o próprio inglês, né? Mas colocar como prioridade. Você poderia ter realizado, mas o que é difícil, que nos causa medo, a gente vai... Parece que mesmo travando, né? O medo deixa a gente
Estático. Isso, estático justamente porque na zona de conforto você já conhece, né? Você já conhece quais são as garantias que você tem ali e também quais são os desconfortos da zona de conforto. Geralmente você fica ali estagnado, você vai dizer assim, não, eu já conheço tudo aqui, eu fazendo dessa forma eu sempre vou ter esse resultado. Mas, e na verdade, o resultado de uma coisa tão difícil talvez seja, a satisfação seja muito maior, né? Muito maior, com certeza. A questão da satisfação é muito maior. E que nem nesse caso, nesse exemplo que você deu do inglês, né? Então, assim, você se coloque a meta realmente que você consegue. Se você falar assim, então, além de você descrever a sua meta a fazer inglês, mas então você coloca quantas horas por semana você pode estudar. Né? Aí você desmembra um pouquinho mais essa meta para ver que ações são possíveis hoje dentro da sua agenda. Então, né, no momento em que eu estou vivendo, o que eu vou conseguir é estudar 1 hora por semana. Ok, comece com essa 1 hora por semana. Daqui a pouco você vai tendo um benefício com isso, você começa a se organizar para estudar 2 horas, 3 horas, enfim, quanto tempo mais você conseguir. Mas a questão é realmente dar o pontapé inicial, né? Então você comece com coisas pequenas, porque geralmente também nós desistimos dos sonhos e dos projetos por eles serem muito grandes, né? Então você já pensa lá no fim que você queria já estar falando inglês em pouco tempo e tal, e aí isso faz com que você adie. Então não, coloque metas reais, coloque, né, desmembra ela um pouquinho para ver. Eu queria a implantação do até chipzinho. Então, Seria bem mais fácil, né? Resolver os problemas assim. Estalar de dedos, né? Mas não é assim tão Mas simples. não é assim tão simples. A gente tem que encarar mesmo, né? Tem que Isso encarar, é importante, né, tem que Alessandra? entender que aquilo é uma limitação, né? Que aquilo pode estar te limitando. Aí se você parar e fizer uma retrospectiva e falar o que de fato de bom e de relevante eu fiz aí nos meus últimos 6 meses, ou o que de fato me trouxe prazer e me trouxe satisfação, assim, qual é a meta da qual eu me orgulho de ter realizado aí no meu último ano. E aí se você estiver pensando sobre isso e não conseguir identificar nenhum, então daí esse também é um outro ponto de você rever suas ações e resgatar então esses sonhos e colocar isso como uma meta possível aí para os Na tua caminhada, períodos. Alessandra, tem um momento assim que você julga que foi extremamente importante, que você teve que virar a página, encarar o medo, que não procrastinar esse sonho? Sim, em vários momentos, na verdade, mas até recentemente. Então, eu gostaria muito de fazer uma especialização, era um curso de formação que ele iria me tomar um final de semana inteiro no mês, então assim, sábado e domingo, eu que tenho... Coisas que ninguém quer abrir mão, né? Porque é o meu final de semana com as minhas filhas, então eu tenho a rotina do meu trabalho. E aí, enfim, mas era uma coisa que eu queria muito fazer. Então esse era um curso que seria importante para a minha vida profissional, e aí então eu organizei aí com o marido, com familiares, enfim, e de 15 encontros eu já estou indo para o 11º, com uma carga bem alta de estudos, de leituras, mas é possível. Então assim, com um pouco de organização. E assim, abrindo mão de algumas coisas também, por exemplo, levantando mais cedo para estudar, ou ficando até mais tarde, aproveitando o período depois que as filhas dormem, enfim. É você também reorganizar a sua agenda e fazendo um pouco de sacrifícios também. Mas a questão é que é possível. E a satisfação aí é o que fica de bom. E só para a gente finalizar, a procrastinação é mais comum o quê? Entre os homens ou as mulheres? Os homens são mais procrastinadores. Eles deixam mais para depois. Com certeza. Talvez eles tenham menos peso na consciência, né? Do que nós mulheres. É isso mesmo. É que a gente se cobra mais, né? As mulheres, isso, a mulher se cobra mais e ela sofre mais também em procrastinar. Então, isso faz com que, de certa forma, e o fato de estar sempre envolvida também em várias atividades, então, isso faz com que a mulher acabe tendo que estar realmente muito mais ligada e a gente tem mais habilidade para isso, né? Para driblar várias atividades, driblar vários... né? A falta de tempo mesmo. A gente tem mais habilidade para isso. É isso mesmo. Ok, muito obrigada então por todas essas informações, né? As dicas importantes para quem está lá em casa, né? Poder fazer então esse
quadro, colocar aí na balança o que você anda fazendo, né? O que é importante para mim, como que eu vou administrar esse tempo e as minhas prioridades. Eu acho que isso nos leva à reflexão e realmente para a gente não ser aí um procrastinador. Isso mesmo, muito obrigada. A gente pela que agradece. oportunidade. Muito obrigada pela presença aqui, Alessandra. Ok, obrigada. Daí, esse foi o TPM de hoje. A semana que vem a gente está de volta. Fique ligadinho aqui na KTV. It's too late when it's you. I want your love, 'cause nothing will last. Give me all you've got and let's forget the past. There's nothing to lose in the world made of dust. We all die before flying a different path. There's nothing to lose. TPM. Apoio De Angelis Mega Store. Abra sua casa para a felicidade. Cascavel.